nosso pastor Davi, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. O laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez. E estamos aqui na casa do nosso Deus para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 45. E versículo 4. Gênesis, capítulo 45, seu versículo 4. Amém, mundial. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Aprove a Deus estarmos aqui mais uma vez, na casa de Deus. Gênesis, capítulo 45, seu versículo 4 em diante. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá. Porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou nesta terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Versículo 7. Deus enviou-me adiante de vós, para a permanência da vossa descendência na terra, e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Abba Pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Essa história de José, a qual acabamos de ler, e quando nós lemos no capítulo 37, seu versículo 1, fala da genealogia de Jacó, fala dos seus filhos, e nesses filhos inclui José. Mas nesta noite, nós vamos pregar sobre um propósito que Deus tinha para o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, até mesmo eu, já preguei esta palavra, e nós gostamos muito de enfatizar o propósito de Deus sobre a vida de José. Mas nesta noite, enquanto eu estava ali de tarde lendo a palavra do Senhor, Deus me traz uma revelação, ao qual Ele preparou todas estas coisas para que o povo de Israel tivesse alimento, para que o povo de Israel tivesse como se sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jacó, ele tem 12 filhos, e os seus 2 últimos filhos, José e Benjamim, são da sua esposa Lia. E a palavra do Senhor diz que ele ama a José e a Benjamim mais do que os outros irmãos. E ali se cria uma inveja. Ali os seus irmãos mais velhos ficam com raiva de José e querem fazer algo contra seu irmão. E para assim aumentar a raiva de seus irmãos para com José, Deus dá um dom àquele homem, àquele menino,
de interpretar sonhos. E ali ele começa a sonhar e interpretar seus próprios sonhos, a chegar o tempo de ele dizer para seus irmãos que eles iam se prostrar diante dele, a chegar um tempo de ele falar para seu pai e seus irmãos que eles iriam também se prostrar diante de José, e aquelas coisas que ele fazia subiam a ira sobre seus irmãos, mas teria que acontecer, como nós acabamos de ler, que não foi os irmãos de José que levou ele para o Egito, mas sim o próprio Deus, por causa do propósito que Deus tinha para com aquela cidade. E muitas das vezes achamos que é nosso irmão que está fazendo algo contra nossas vidas, mas é o próprio Deus que está permitindo, porque lá na frente nós vamos entender por que estamos passando por todas essas coisas. O pai de José não entendia porque o seu filho foi vendido. O pai de José não entendia porque o seu filho foi jogado na cisterna. Mas Deus, naquele momento, estava fazendo, mas o pai dele não ia entender. Mas lá na frente ele ia entender porque ele teria que passar todo esse processo. E assim na minha vida e na sua vida, hoje, nós não entendemos o que Deus está fazendo. Hoje, muitas das vezes, nós murmuramos, nós reclamamos. Por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa escassez? Mas lá na frente nós vamos entender o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E a palavra do Senhor vem nos dizer que os filhos de Jacó saem para apacentar as suas ovelhas. E aí Jacó chama o seu filho José e diz: olha, José, vai atrás dos seus irmãos e olha aonde eles estão, porque eles foram apacentar as minhas ovelhas. E José, obedecendo a voz do seu pai, ele vai em direção aos seus irmãos. Só que chegando no meio do caminho ele não encontra, e ele já estava indo para o outro lado, um lado onde os seus irmãos não estavam. E ele encontra um homem e diz: não, eles não estão aí, estão para cá, vá nessa direção, que você vai se encontrar com seus irmãos. E quando José está chegando próximo deles, eles começam a murmurar. Vem ali o sonhador, vem ali aquele que nosso pai ama mais do que a gente. E aí quando José chega perto de seus irmãos, eles tramam contra seu irmão, e eles pensam em matar. E seu irmão mais velho, Rubens, diz: não, nós não vamos matar o nosso irmão, vamos jogar ele aqui na cisterna e deixar ele passar um pouco de tempo aí, e logo após nós tiramos ele. Mas só que Rubens, ele se afasta dos seus irmãos, e quando ele se afasta é propósito de Deus, porque quando ele se afasta, vem descendo uma caravana que vai em direção a Israel, em direção ao Egito. E quando aqueles irmãos vê aquela caravana passando, eles dizem: vamos vender o nosso irmão, vamos jogar ele para ser vendido como escravo. E ali começava a saga de José. Aqueles irmãos achavam que para José era o fim, que para José acabou ali, pois ele teria sido vendido como escravo. Mas ali começava o propósito de Deus na vida de José. Para muitos, para a minha vida e para a sua vida é o fim. Para muitos, para a minha vida e para a sua vida não tem mais jeito. Mas aí quando o povo acha que não tem mais jeito, nem para mim e nem para você, é aí que começa o propósito e o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. E Deus ali começa a trabalhar, permite que ele fosse vendido. E agora seus irmãos dizem: qual que nós vamos falar para nosso pai? Não vamos pegar a túnica dele, porque a túnica dele é especial, é de várias cores, é de manga longa, olha a inveja. E aí nós vamos matar um animal, passar essa túnica no sangue e entregar a nosso pai. E assim eles fizeram.
chegaram diante de seu pai e disse: aqui está a túnica de José. Nós encontramos no meio do caminho e certamente um bicho feroz matou ele. E aqui está a túnica de seu filho. A palavra do Senhor diz que Jacó lhe rasga as suas vestes, porque ele perdeu ali o filho que ele tanto amava, o filho que era prestativo, o filho que estava sempre do seu lado, mas ele não sabia que o seu filho estava vivo. Ele mal sabia que seu filho estava seguindo o propósito de Deus. E aí a palavra do Senhor diz que aqueles homens levam José como escravo. Leva José até o lugar do Egito, onde estava aquele palácio. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José chega, ele é logo vendido. E a palavra do Senhor diz que José estava na casa de Potifar, e sua mulher tenta contra a vida dele. Propósito de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus deu o dom para José, e aonde ele colocasse as plantas das suas mãos e as plantas do seu pé, prosperava. E a casa onde José estava, na casa de Potifar, tinha prosperidade. E aquela mulher queria ter caso com ele, mas ele não. Ele queria obedecer o propósito de Deus. Cuidado. Não deixe de obedecer o propósito de Deus pelos pratos, pelas coisas que lhe oferece. Aquela mulher, ela teria tudo para tirar o propósito de Deus na vida de José. Mas José, como frouxo, queira ser frouxo, viu, igreja? José, como frouxo, corre. E aquela mulher arma contra José. Tira a roupa de José e começa a gritar, dizendo que ele ia atacar ela. Aí agora vem mais um propósito na vida de José, de ser preso. Observe. Caiu na cisterna, foi vendido como escravo, entrou na casa de Potifar, tudo prosperava, sua mulher foi contra ele, ele saiu correndo, agora ele está preso, encarcerado, passando necessidade dentro de uma prisão. Mas junto desta prisão tinha dois homens, o copeiro Mó e o padeiro Mó. E ali eles estão vivendo dentro daquela prisão, angustiado. Só que Deus teria que usar um daqueles homens para que José viesse sair daquela prisão. Porque certamente não tinha nada contra José. Não tinha acusação nenhuma, era uma mentira daquela mulher, mas por causa daquela mentira José foi encarcerado. José foi preso. E quando eles estão ali conversando, o copeiro Mó diz para ele: olha, José, eu tive um sonho, e ninguém consegue decifrar este sonho. E José disse: então me conta, porque não sou eu que decifro, é Deus que me dá o dom. Então me conta como é esse sonho. E o copeiro Mó diz: olha, eu estava em um certo lugar, e eu segurava uma taça de vinho, e essa taça de vinho eu entregava nas mãos do rei, e ele me levantava com as suas mãos. José disse: diante de 3 dias, o rei vai te exaltar, e você vai voltar a ser o copeiro Mó. Você vai voltar a servir novamente ao rei. O padeiro Mó, ouvindo que ele decifrou o sonho do copeiro, começa a contar também o sonho dele. Eu também tive um sonho. Eu sonhei que eu estava com um cesto de pão em cima da minha cabeça. E quando eu estava andando e olhava para o céu, e tinha uns abutres, e aí começaram a descer sobre a minha cabeça e comer os pães que estavam sobre o cesto. José disse: certamente 3 dias você morrerá.
certamente 3 dias você vai descer à sepultura, e os abutres vão comer a sua carne no meio da praça. Aquele homem ficou assustado, porque ele achava que também, pela decifração do sonho do copeiro-mor, o sonho dele seria bom, mas não foi bom. E a palavra do Senhor se cumpriu. Só que José disse para o copeiro: quando você estiver lá, não esqueça do teu servo, não esqueça de mim. E a palavra do Senhor diz que passou anos e anos, e José preso, encarcerado. Mas Deus tinha que se cumprir o propósito dele. Não importa, igreja, o tempo que você está passando. Se Deus lhe prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir no tempo dele, não é no meu nem no teu, é no tempo dele. E agora o rei do Egito está lá aflito, porque ele não consegue dormir. Deus tirou o sono dele. Deus não permitiu que ele viesse dormir. Ele estava sonhando, dormindo, acordando, aflito, porque ninguém conseguia decifrar o sonho que ele teve. Ele chamou os adivinhadores, chamou aquelas pessoas daquele lugar que poderiam decifrar o seu sonho, mas ninguém conseguiu decifrar o sonho do rei. Se lembra que José disse para o copeiro-mor: lembra do teu servo, quando você estiver lá junto com o rei. Aí o copeiro vai dizer: olha, meu rei, existe um, ele é hebreu, José, está lá encarcerado. Aquele que acusaram ele, que ele tinha querendo pegar a mulher de Potifar. Lembra? Lembra. Manda chamar ele aqui agora. E a palavra do Senhor diz que tiram José da prisão e leva para o rei. E o rei diz para ele: olha, eu já tenho procurado muitos aqui, ninguém consegue decifrar o meu sonho. José diz: então fala, que Deus vai me revelar. E ele começa a contar o primeiro sonho. Eu sonhava que eu estava em um lugar e eu via 7 vacas gordas, e do lado um pasto verde. Depois eu sonhava de novo e tinha 7 vacas magras, e do lado um pasto magro. E também eu sonhei que tinha um pé de milho com 7 espigas bonitas, mas também tinha outro pé de milho com 7 espigas fracas, ou seja, sem milho. Aí José: pronto, vou decifrar o teu sonho. As 7 vacas gordas simboliza 7 anos de fartura, 7 anos que vocês vão viver da colheita. Vai plantar, vai colher, tudo que vocês plantarem você vai colher. Porém, as vacas magras simbolizam 7 anos de escassez. E essas 7 vacas magras estão comendo as 7 vacas gordas. E assim também são com os milhos, os pés de milho, as espigas. Então o que é que Deus está falando para Faraó ali naquele momento? Você tem que ajuntar. 7 anos você vai plantar e vai colher, vai juntar o alimento. Porque depois desses 7 anos vocês vão passar por uma escassez muito grande. E vocês não vão resistir se vocês não tiverem alimento. Agora o nosso Deus, que fez José ser jogado na cisterna, ser vendido como escravo, ser caluniado dentro da casa de Potifar, passar anos preso, encarcerado por uma coisa que ele não fez. Agora o nosso Deus vai exaltar aquele homem. Agora o nosso Deus vai fazer com que ele seja exaltado em uma terra onde ele não era. Ele seja exaltado em um lugar que não era a terra dele. Ele era peregrino, ele não era daquele lugar. Mas Deus exalta aquele homem, a chegar ao ponto do rei dizer assim: abaixo de mim, só no meu trono você manda. Ou seja, José só não mandava mais que ele se ele tivesse sentado no trono. Porque se ele não tivesse, José mandava mais até que o próprio rei. Olha o que Deus fez com o homem que foi humilhado.
Olha o que Deus fez com o homem que foi jogado na cisterna, jogado na prisão por causa de mentiras, por causa de pessoas que não gostavam dele, de inveja. E aí o rei disse: não, eu preciso de alguém que seja tão inteligente. Quem eu escolheria? Claro que é você, José. Você é o mais inteligente, você é o mais que tem um entendimento para governar este reinado. Aí Deus agora faz com que José fosse governador daquele lugar. E a palavra do Senhor diz que os 7 anos de bonança acaba. Agora vem os 7 anos de escassez. Vem os 7 anos aonde toda a província, menos aquela cidade, todos estavam passando necessidade. Até mesmo Jacó, na sua cidade, estava passando necessidade, porque ele não tinha como comprar alimento. Só que Deus fala com Jacó, e Jacó diz: olha, existe um homem lá, que ele está vendendo alimento. E Jacó agora junta os seus filhos, e diz: vão lá, e procura este homem. Eu não sei quem é este homem, mas com certeza é um homem enviado por Deus. Mas vamos lá. E Rubem diz: deixa eu levar Benjamim. Ele disse: não, você não vai levar meu filho, para não acontecer mais uma tragédia que aconteceu com José. Vão vocês. E a palavra do Senhor diz que eles vão em direção a este reinado. Ele vai em direção a este homem. E quando eles chegam lá, eles se apresentam. Só que tem uma coisa, igreja: quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Quando aqueles homens chegaram lá, eles não conheceram José, mas José reconheceu todos os seus irmãos. Todos eles que entraram, ele reconheceu. E José disse: quem são vocês? O que vocês fazem aqui na minha terra? E eles disseram: nós somos hebreus. Nós temos um pai que está lá e pediu que viéssemos aqui para comprar mantimentos, comprar cereais, comprar comida para manter o meu pai vivo. E aí José começa a indagar ele: vocês têm quantos irmãos? Aí um disse: somos 10. Tem certeza que vocês são 10? Não, nós somos 11. Tem certeza? E aí você diga quantos? Tem 12, só que um morreu. Vocês são estrangeiros. Vocês vieram aqui para espiar. Vou jogar todos vocês no cárcere, e vocês vão aprender. E eles começaram a ficar nervosos, sem entender o que estava acontecendo. Aí José disse: não, você vai ficar aqui, seus irmãos vão lá buscar Benjamim. Mas nosso pai não vai liberar. Vá buscar Benjamim, vou ter certeza que vocês não são espias, que vocês não são estrangeiros, que vocês não vieram aqui só para olhar, só para querer saber o que nós temos aqui no palácio. E a palavra do Senhor diz que eles vão, conversa com Jacó, e Jacó libera para Benjamim vir. E para resumir a história, depois que Benjamim chega, José reconhece seu irmão mais novo e prepara um banquete para seus irmãos, e eles não entendem nada. Como é que nós chegamos aqui? Nós somos estrangeiros. Ele está achando que nós somos espia, e agora eles preparam um banquete para a gente. E José diz: senta na mesa, do mais velho para o menor, que era assim que os hebreus faziam. E mesmo assim eles não reconheceram. Mesmo assim eles não reconheceram que ele estava diante de um hebreu. Mesmo assim ele não reconheceu que ele estava diante de um homem que era da sua mesma linhagem. E José chama Benjamim, abraça.
E depois José se apresenta para seus irmãos: eu sou José. Eu sou aquele que você jogou na cisterna. Eu sou aquele que você me fez e me vendeu como escravo. E seus irmãos ficaram atônicos, ficaram a observar, querendo se culpar. E José disse: não se culpem, porque não foram vocês, foi o meu Deus. Era necessário eu passar por tudo isso, para que o meu povo não passasse pela escassez. Observe que Deus fez José passar por tudo isso, para que o povo dele não sofresse, para que o povo dele não passasse necessidade. E muitas das vezes Deus vai escolher um de nós para passar dificuldade, para passar escassez, para ser caluniado, para ser jogado na cisterna, para inventar história com o seu nome. Mas isso não é para a sua morte nem para a minha morte, é para o nome do Senhor ser glorificado, é para aquele povo entender que Deus é Deus, e não importa o que eu passe, o que você passe, o que importa é que Deus vai ser glorificado. E quando eles entenderam que verdadeiramente foi necessário o seu irmão passar por todas essas coisas, que era para o nome do Senhor ser glorificado, eles entenderam o propósito de Deus. Hoje nós não entendemos nada. Hoje muitas das vezes só fazemos reclamar, murmurar. Mas lá na frente nós vamos entender o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Que os irmãos tenham entendido esta palavra. Que os irmãos possam entender que Deus ainda tem propósito na vida de cada um de nós. Que os irmãos possam entender que o que você está passando hoje pode até estar difícil, pode até estar doendo, mas lá na frente, você vai entender que foi necessário passar por todas estas coisas. Amém? Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor.